Olá, turma! Hoje nós vamos iniciar o estudo do movimento uniformemente variado, ok? Então, vamos falar especificamente sobre a aceleração. O que seria a aceleração? A aceleração é uma medida de quanto varia a velocidade de um objeto no tempo, tá certo? E nesse movimento é essa grandeza que se mantém constante, tá bom? Então, ó, a aceleração ela é constante. No movimento uniforme, o que era constante era a velocidade. Aqui, no movimento uniformemente variado, vai ser a aceleração. Tá? Então, olha só, imagina essa situação aqui. Ó. Eu tenho um objeto que tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo e tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é a velocidade desse objeto depois que passa 1 segundo? Então, olha o que eu disse. A aceleração é o quanto a velocidade muda a cada segundo. Então, se em 1 segundo esse objeto tendo uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que nesse segundo a velocidade mudou ou variou 3 metros por segundo. Então, a velocidade daqui para cá aumentou 3 metros por segundo. Se ela era de 2 metros por segundo e aumentou 3, então aqui ela é de 5 metros por segundo, certo? E daqui para cá, ó, se daqui para cá passou também só 1 segundo, então essa velocidade aumentou quanto? Aumentou mais 3 metros por segundo. Se ela tinha 5 metros por segundo, agora ela vai ter 8 metros por segundo. Percebe que a quantidade que está aumentando aqui na velocidade é a mesma quantidade? Ó, daqui para cá aumentou 3, daqui para cá aumentou 3. Esse é o significado físico da aceleração. Quanto a variação a velocidade está mudando por segundo, certo? Lembrando que essa mudança ela pode ser positiva ou negativa. Ou seja, essa variação ela pode ser uma variação para um número maior ou pode ser uma variação para um número menor, né? Em vez de ser de 2 para 5, ser de 2 para 1, por exemplo. Só que aí nesse caso nós teríamos uma aceleração negativa, ok? Então olha só, percebe o seguinte, olha só aqui, ó, se essa partícula em 1 segundo com essa aceleração atinge uma velocidade de 5 metros por segundo, como é que nós fizemos essa conta? Eu peguei, ó, 1 vezes 3, que dá 3. Aí eu acrescentei nesse 2 aqui, que deu 5. Nesse tempo aqui, ó, eu peguei 1 vezes 3, que dá 3. Acrescentei nesse 5, que dá 8. Tá certo? Aí a pergunta é, em 15 segundos, com essa mesma aceleração, qual seria a velocidade final dessa partícula aqui, ó? Então veja bem, essa partícula está com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo, percorreu aí por 15 segundos. Qual seria essa velocidade com essa aceleração? Como é que eu vou fazer? Bom, se você pensou em pegar esse 15 e multiplicar por 3 e acrescentar esse 5, você pensou certo. Então olha só, 15 vezes 3 dá 45. Quando eu acrescento nesse 5 aqui, ó, fica 50 metros por segundo. Preste atenção. 15 vezes 3 dá 45. 45 quer dizer o quanto a velocidade variou. Esse intervalo. Ela variou 45 metros por segundo. Como ele já tinha uma velocidade de 5 metros por segundo, fica 45 mais o que ele já tinha, mais 5, que dá 50 metros por segundo. Tá? Então, observa aqui um outro detalhe. Se eu pegar 50 menos 5 dá 45. Se eu pegar esse 45 e dividir por 15 vai dar 3. Então, a aceleração ela pode ser escrita como uma subtração entre as velocidades dividido por uma variação de tempo, que é o que está escrito aqui. Ó. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Só que o que é o ΔV? O ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. E o que é o ΔT? T final menos T inicial. Vamos pegar esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, ó, a velocidade final é 50
menos a velocidade inicial, 5. 50 menos 5, 45. TF menos T, 0, já dá esse 15. Então esse 15 aqui já é o ΔT, dividido aqui por 15. Então tu vai ter 45 dividido por 15, que dá 3 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então essa aqui é a maneira de nós encontrarmos, de nós calcularmos a aceleração. Tá bom? Eu queria fazer só mais essas duas considerações aqui, ó. Lá no movimento uniforme, nós classificamos o movimento em progressivo ou retrógrado. Aqui, nós temos como classificar o movimento uniformemente variado como acelerado ou retardado. Como é que a gente faz isso? Basta você olhar para os sinais da velocidade e da aceleração. Se a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, mais e mais ou menos e menos, então esse movimento ele é acelerado. Agora, se a velocidade e a aceleração tiverem sinais contrários, mais e menos ou menos e mais, então esse movimento é retardado ou desacelerado, ok? Vamos fazer aqui dois exemplos para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre essas aplicações aqui. Olha só, primeiro exemplo. Um móvel parte do repouso e atinge uma velocidade de 50 metros por segundo em 5 segundos. Qual a aceleração desse móvel? Bom, essa informação que ele diz, ó, parte do repouso, essa informação, ela diz que a velocidade inicial desse móvel era 0, porque ele partiu do repouso, estava parado. Então a velocidade inicial dele era 0. Qual era a velocidade final? A velocidade final dele, ó, é de 50 metros por segundo. E ele fez esse percurso entre essas duas velocidades num ΔT de uma variação de tempo de 5 segundos. Portanto, como é que eu calculo a aceleração? V final menos V inicial. Quem é o V final? V final, ó, é 50 menos o V inicial é 0 sobre, aí ó, T final menos T inicial. Só que esse T final menos T inicial é o ΔT. E eu já sei que ele mede 5. Então esse aqui vai ficar ó, 50 menos 0, 50 sobre 5. 50 dividido por 5, 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que essa informação nos diz? Ela nos diz que a cada segundo a velocidade desse objeto está variando em 10 metros por segundo. Olha só como você pode perceber isso. Ó. Passaram-se quantos segundos? 5. Só que a cada segundo a velocidade aumentou 10 metros por segundo. Como ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele era 0. Então no primeiro segundo ele alcançou 10 metros por segundo. No segundo ele aumentou mais 10, que dá 20. No terceiro segundo ele aumentou mais 10, que dá 30. No quarto segundo ele aumentou mais 10, que dá 40. E no quinto segundo ele aumentou mais 10, que dá 50 metros por segundo. Que é essa velocidade aqui. Tá certo? Deu para entender qual é o significado físico da aceleração? Ótimo. Então vamos ver agora esse segundo exemplo aqui. Ó. O desenho mostra o movimento de uma partícula. Calcule o valor de V. Vamos entender aqui qual é a situação. Ó. A situação é essa. Ó. Temos uma partícula que se move nessa direção e sentido, com uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Está aqui um V inicial de 2 metros por segundo. Em 2 segundos ela tem uma velocidade V. Dessa velocidade V, mais 6 segundos, ela tem uma velocidade de 18 metros por segundo. A pergunta é, qual é o valor dessa velocidade aqui? Ó? Bom, para eu saber qual é o valor dessa velocidade, eu preciso saber qual é a aceleração. Tá? Como é que eu calculo a aceleração? Lembra que a aceleração, ó, basta tu pegar os pontos final e inicial, tanto para a velocidade quanto para o tempo. Então você pode pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto e esse ponto. Porque nesses dois você tem o valor da velocidade. Então olha só, a aceleração, que é V final menos V inicial sobre T final menos T inicial, isso vai ser igual. V final, 18, menos V inicial, 2, sobre tempo final menos tempo inicial, gente, é o tempo que percorreu, é o tempo que durou esse percurso, né? Esse percurso durou 8 segundos, né? Ó, daqui para cá durou 2 segundos, daqui para cá durou mais 6, então isso dá 8 segundos, tá certo? Então, isso aqui vai dar 8, ok? Então isso aqui vai ser igual a 18 menos 2, 16 sobre 8, portanto, 16 sobre 8, 2 metros por segundo ao
quadrado. Então, mais uma vez, o que significa isso aqui? Que a cada segundo a velocidade está aumentando em 2 metros por segundo. Bom, daqui para cá passaram-se 2 segundos. Então isso quer dizer que, ó, quando passou um segundo, a velocidade aumentou de quanto? De 2 metros por segundo. Então 2 metros por segundo mais 2, 4 metros por segundo. Só que passaram-se 2, então tem que acrescentar mais um segundo. Mais um segundo, a velocidade era de 4 metros por segundo. Só que aí ela aumentou mais 2. Portanto, ficará 6 metros por segundo. Não é assim? Então, olha só. Mais uma vez, ó, daqui para cá, ó, passando um segundo, a velocidade aumentou de 2 metros por segundo. Isso quer dizer que aqui ele tem que ter 2 metros por segundo, que é o que ele já tinha, mais o que ele ganhou, que é 2, que vai dar 4. Então aqui ele ficou com 4 metros por segundo. Aí daqui para cá passou mais um segundo. Ou seja, ele ganhou mais 2 metros por segundo. 2 metros por segundo somado com esse 4 dá 6 metros por segundo. Uma outra forma de você ver isso é, ora, se a cada segundo ele está aumentando 2, então em 2 segundos ele aumentou quanto? Em 2 segundos ele aumentou 4 metros por segundo, né? 2 vezes 2. Lembra desse exercício? 15 vezes 3, que dava 45, então ele aumentou 4. Só que ele já tinha 2 metros por segundo, portanto, a velocidade em questão é 4 mais 2, 6 metros por segundo, tá certo? Essa é a velocidade que ele tem nesse ponto aí, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e a gente vai respondendo, ok? Até mais!